Boa noite. Boa noite. Já estamos começando? Já está ao vivo? Já está ao vivo. Estou vendo aqui que temos já duas pessoas, três pessoas. Um pouquinho as pessoas vêm chegando. Certo. Boa noite a todos nossos amigos da página do Facebook. Boa noite ao Nelson. Seja bem-vindo em nossos corações, né? Obrigado. É um dia muito especial para nós, né? Porque, além de ser especial, estamos fazendo algo que no futuro vai ser muito comum, né? Então, eu acho isso muito legal, essa interação entre as casas espíritas, os grupos e essa grande família, né, que somos. Isso nos une. E eu penso que isso vai ser cada vez mais, né? Trocando experiência, trocando conhecimento, isso nos fortalece muito. E o Centro Espírita Antônio de Pádua, que fica aqui em Ouro Fino, Minas Gerais, ele tem um imenso prazer, né, em receber você. Eu vou fazer uma apresentação, porque muitos não te conhecem, né? O Nelson Tavares, ele mora em Funchal, que fica na Ilha de Madeira, Portugal, né? Ele faz parte da Associação da Casa dos Humildes, Lisboa, do Centro Cultural Espírita de Funchal, né, na Ilha de Madeira, e Solidarity Spirit Group, Londres, Inglaterra. É um estudioso do espiritismo, de Joana de Ângeles, Hamed, e ele é também psicólogo transpessoal. E hoje ele vai fazer a reflexão espírita, nos trazer um tema muito bom. Então eu vou passar a palavra a ele para que possamos dar início à nossa reflexão hoje. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado, Vinícius. Antes de mais, eu quero agradecer ao SEAP por esse convite. É uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar, falar de Jesus, falar de doutrina espírita. Falta um pouquinho ainda para as 11. Vamos esperar mais alguns minutinhos que o pessoal está chegando, né? Porque está marcado às 11. Mas, antes de mais, eu quero... Estava pensando o que a gente estava conversando, o que você disse agora, essa possibilidade, essa troca, esse intercâmbio que a internet proporciona. Ontem eu estava dando uma palestra no centro de Lisboa, hoje eu estou aqui com vocês em Ouro Fino, amanhã eu vou estar em São Paulo, no outro centro espírita. E que bom, né, que a gente pode aproveitar isso, essa transformação do mundo, que às vezes transforma algumas coisas negativas, mas outras vêm ao nosso favor, e que a gente possa aproveitar essas ferramentas principalmente para divulgar estudo, para compartilhar conhecimento, que esse eu acho que é o contributo maior que a gente pode aproveitar disso tudo que vem acontecendo. É uma alegria estar aqui, como eu disse, agradecendo também ao Vinícius, que eu posso já chamar de amigo, de certa maneira, a gente já está com certeza. criando um relacionamento de amizade, enfim. E o tema de hoje, já está no nosso horário, eu vou começar então. O tema de hoje é observar os pássaros do céu. E aí, quando a gente vai buscar esse tema, observar os pássaros do céu, que está lá no capítulo 25 do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 25, esse item se chama, o tópico desse capítulo se chama Buscai e Acharei. E a gente vai falar um pouco sobre esse capítulo antes de entrar no tema propriamente dito, observar os pássaros do céu. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouco sobre o nosso propósito de vida, vamos falar um pouco sobre Jesus, é claro, e falar sobre Jesus a gente vai falar sobre amor, principalmente. A gente vai falar sobre planejamento reencarnatório, e se der tempo no final, a gente vai falar um pouco sobre riqueza. Então vamos lá. Observar os pássaros do céu, capítulo 25, buscar e acharei. Aí vem a grande pergunta, a pergunta inicial que eu quero trazer nessa reflexão. Buscar o quê?
O que a gente busca verdadeiramente na nossa vida? O que nós queremos? O que a gente quer da nossa vida? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Qual é o sentido que a nossa vida tem? Será que a gente já se questionou isso? Será que a gente já parou para pensar sobre isso alguma vez? Normalmente, quando a gente para pensar e faz uma reflexão como essa, a gente pensa logo naquele sentido de que talvez a minha vida, será que é para casar, para ter uma esposa, para ter um marido? Será que é para ter filhos? Será que é para ter uma família? Ou para ficar rico, para ter dinheiro, para comprar uma casa, para ganhar na Mega Sena ou no Euromilhão? Ou então para a gente trabalhar a vida toda para no final ter uma aposentadoria ou uma reforma, para quem está aqui em Portugal, e levar uma vida mais tranquila? E esse aspecto material, essa análise material da nossa vida, é sim importante, sem dúvida alguma, esse planejamento. Porém, a pergunta que eu trago é: o quanto a gente tem um planejamento da nossa vida no aspecto espiritual, não só o aspecto material? O quanto a gente dedica, o quanto essas questões que a gente coloca como foco e objetivo na nossa vida no aspecto material, porque sim, família é importante, ou não, porque sim, ter filho é importante, ou não, sim, é importante ter marido, esposa, ou não, isso é muito pessoal, isso é muito de cada um. Mas esse tipo de planejamento é um planejamento normal que as pessoas fazem no aspecto material, mas às vezes a gente não tem nenhum planejamento no aspecto espiritual. O quanto que a gente faz esse questionamento, e aí quando a gente traz uma reflexão de Jesus, para quando ele faz o seguinte questionamento naquele instante, para aqueles que o rodeavam, perguntando quem era a minha mãe e quem são os meus irmãos. E quando ele fala isso, é normal que todos se entreolham e falam assim: mas como ele está dizendo isso? Será que ele está contra a mãe ou contra os irmãos? Que tipo de interpretação, que tipo de aprendizado, que tipo de lição Jesus estava querendo passar naquele momento? E quando a gente para fazer esse tipo de análise da nossa vida no dia de hoje, a gente percebe que é normal a gente estar muito mais preocupado com o ter do que com o ser. Porque a gente quer ter filho, a gente quer ter esposa ou marido, a gente quer ter uma casa, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter uma aposentadoria, mas o quanto verdadeiramente a gente se debruça ou investe o nosso tempo, investir o nosso tempo é melhor, quanto a gente investe o nosso tempo para sermos pessoas melhores, para aprendermos com o exemplo do Cristo, para o investimento fora da carne, fora dessa vida, fora desse momento. Porque quando a gente projeta uma felicidade numa vida carnal, nesse momento, nessas questões materiais, vem um outro questionamento. E se por um acaso a gente não consegue ter um filho, ou mesmo tendo um filho, depois que esse filho fica mais velho e ele vai morar lá no Japão, e a gente fica sozinho, só vê esse filho talvez pelo WhatsApp uma vez por semana, ou a gente não consegue angariar recursos financeiros o suficiente para ter tal casa ou para ficar rico, ou a gente não tem uma família, ou a nossa família toda vai embora, ou a gente trabalha a vida inteira para ter a tal aposentadoria, mas aí quando a gente se aposenta, a gente vê que essa aposentadoria não dá nem mal dá para pagar nossas contas. E será que isso é sinônimo de fracasso, de infelicidade, porque a gente projetou aquelas metas e objetivos como uma garantia de sucesso ou como uma meta, um objetivo de uma vida? E nesse questionamento, Jesus vem na contramão, porque quando ele vem trazer a boa nova, quando ele vem dizer que não, o meu reino não é desse mundo, a felicidade real não é desse mundo, ele vem nos apresentar um novo paradigma, uma nova proposta, uma grande novidade, a tal da boa nova. E aí? E o que a gente faz com essa reflexão?
Porque é claro que vivemos na matéria e é importante a matéria. Eu não estou diminuindo a importância de tudo isso que eu falei. Tudo isso é importante, sim. Mas o quanto a gente se debruça, o quanto a gente investe o nosso tempo no aspecto material e o quanto a gente investe no aspecto espiritual. Eu posso dizer muito pouco ou quase nada. E aí vem essa pergunta novamente: qual é o propósito verdadeiro da nossa vida? Será que é só ficarmos aí nessa superfície do aspecto material? Porque tudo isso que a gente busca, eu repito, é importante, mas são somente ferramentas. E ferramentas para quê? Para a gente alcançar um único objetivo. Único objetivo em todas as encarnações, não somente nessa, mas em todas as encarnações já do passado e as que teremos no futuro. Um objetivo só, sabe qual é? Amar. Toda a doutrina do Cristo, se a gente pegar todos os evangelhos, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, se resume em amar. O resto é tudo desdobramento, é tudo mastigado para a gente compreender esse ensinamento do Cristo, que é basicamente o que a gente tem que fazer aqui, é aprender a amar o próximo. E aprender a amar o próximo não é só esse que a gente ama em sentimento, que é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos amigos, aquelas pessoas afins. Mas amar também os desafetos, as pessoas que não são tão afins, aquele que a gente não vai muito com a cara, sabe? Que a gente não se dá muito bem, que a gente já brigou no passado e até hoje tem ali um rancor, uma mágoazinha. Porque também o que é interessante da gente pensar nessa proposta do Cristo, nessa proposta de evolução espiritual, é o seguinte: todos nós, por mais que tentamos ser o mais puros o possível, o mais felizes, ou enfim, melhores no relacionamento com o próximo, é natural de haver desavenças. No nosso trabalho, na nossa família, no próprio centro espírita. A gente não vai com a cara de todo mundo, a gente pode até vestir uma máscara e tá bem, mas de sentimento, verdadeiramente, é normal que a gente se dê melhor com fulano e não tão bem com o outro. Ok, não tem problema nenhum. Mas a proposta do Cristo a esse nível, desse tipo de amor, não é que eu tenho que ter um sentimento nivelado, igual a todo mundo, mas o que eu posso ter é um comportamento igual com todo mundo. Eu posso agir com o outro como eu gostaria que ele agisse comigo. E nessa proposta do Cristo, isso sim é possível. Isso é possível já. Claro que o ideal é que a gente consiga sempre nivelar o sentimento, mas nem sempre a gente consegue. Mas o comportamento está nas nossas mãos. Porque sentimento, a emoção vem e às vezes a gente esquenta, sobe a cabeça, perde o controle. Ok, mas a gente tem um controle de como nós podemos agir com esse semelhante, agir com esse próximo, mesmo que nós não gostemos muito dele, mesmo que o santo não bata muito com a cara dele, mas ainda assim a gente tem um controle do nosso comportamento. E é através daí que a gente vai aprendendo a amar, que essa é a proposta do Cristo. É para isso que a gente está aqui, nem mais nem menos, nem para a direita nem para a esquerda. Todos nós estamos aqui para aprender a amar, pura e simplesmente. E quando a gente não aprende a amar, o que acontece? Acontece que a gente perde a linha, a gente perde as estribeiras. Que é um exemplo máximo disso, é o que está acontecendo. A guerra. Há várias vertentes que a gente pode analisar a guerra, mas a guerra nada mais é do que a falta de amor, uma ausência completa dessa compreensão que o próximo pode pensar diferente do que eu, e aí a gente vai nos extremos que talvez seja lá explodindo, invadindo, matando e fazendo toda essa atrocidade. Mas a guerra não está só lá na Ucrânia, não, está lá na Rússia. Sabe onde é que a guerra está?
A guerra está dentro de nós, nos nossos relacionamentos com o próximo. Até hoje, com certeza, se vocês pararem para pensar e lembrar do passado, daquela briga lá, daquele fulano que te ofendeu, daquela ciclana que falou mal de você, e até hoje você não conseguiu perdoar, e até hoje você tem um sentimento negativo de alguma forma, isso não é uma guerra, te pergunto? Talvez você hoje não pegue uma pedra e ataque na pessoa, ou pegue uma arma e dê um tiro ou ataque uma bomba, mas mentalmente, será que nós não estamos em guerra constante com o nosso próximo? Com esse que pensa diferente do que nós? Com esse que tem uma visão diferente da vida do que nós? Nem melhor nem pior, diferente, mas por essa falta de aceitação de como o próximo é diferente do que a gente e por não aceitarmos, por não termos tolerância nesse relacionamento mínimo de amor, por essa falta de tolerância que começam os conflitos, que começam as brigas. E, eventualmente, podem se deflagrar num processo que é uma guerra, por exemplo. Então, voltemos a falar de Jesus. Qual é a proposta de Jesus? O que ele trouxe? Qual é a boa nova? Não é ter. Ter é ferramenta. Para quê? Para ser. Que sejamos nós mais iluminados, que sigamos a proposta do Cristo, o seu exemplo, com todas as dificuldades na encarnação que ele teve, para nos demonstrar que sim, que é possível. Tudo isso é possível. É bom a gente lembrar que às vezes a gente fica muito achando que a gente é muito errado e que a gente deveria fazer de outra forma. Não vamos entrar nesse chicote, nesse martírio. Eu falo muito sobre esse chicote. A gente adora pegar um chicotezinho, bater nas costas e ficar se martirizando. O que existe, muitas vezes, não são pessoas erradas, são objetivos errados. Então, reveja os seus objetivos. Vamos rever os nossos objetivos para a nossa vida. Qual é o nosso propósito verdadeiro de vida? Para que a gente está encarnado aqui? Será único e simplesmente para ter e ter e ter? Ou será que há algo a mais nesse sentido do aprendizado do amor, que nós somos colocados nesse planejamento reencarnatório, que a gente vai falar daqui a pouquinho, até porque a gente já está avançando no horário. Então, vamos já começar agora a pular a introdução e já vamos para a nossa reflexão do capítulo. Bem, o capítulo Observar os Pássaros, os céus, no céu é o seguinte, nos fala basicamente, numa primeira leitura, para a gente não acumular tesouros na terra, e sim acumular os tais tesouros no céu, para não se inquietar com questões materiais e buscar Deus. Basicamente é isso. Eu estou resumindo mais ou menos o que o capítulo fala. Ok. Quando a gente faz uma leitura rasa inicial desse capítulo, vem o seguinte pensamento. Então vou parar de trabalhar, os boletos vão ser pagos sozinhos, de repente vai aparecer dinheiro na minha carteira, a comida vai aparecer na despensa. Será que é isso? Será que esse tipo de leitura que o Evangelho nos traz? Aí eu vou trazer a seguinte reflexão. Será que alguém aqui já parou para se perguntar, no aspecto material que a gente está falando, tá? Essa análise, essa é a veia que eu vou puxar. Será que alguém aqui já parou para se perguntar por que encarnou aonde encarnou? E não encarnou lá nas Arábias, filho de um sheik árabe, multibiliardário, então na família real britânica, com todo o acesso, com todo o aspecto material, tudo que o dinheiro pode trazer. E aí a questão é, por que será que nós nascemos aonde nós nascemos? Interrogação. Com a família onde nos cerca, que nos proporcionou a educação, o acesso à saúde, alimento, o bairro onde a gente nasceu, os recursos financeiros, a cidade, o país, todo esse meio que nos permeia. Será que alguém parou para se perguntar isso? Tudo isso
fez parte exatamente do planejamento reencarnatório. Todos esses pequenos detalhes foram meticulosamente preparados, em detalhes, a família que nos recebeu, toda essa estrutura, todo esse ao redor que temos na nossa vida. Para que aconteceu isso? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Porque quando a gente pensa no aspecto material, a gente fica, poxa, mas seria bom, né? Seria bom a gente ter encarnado lá, multimilionário, filho lá do famoso, da famosa, do artista de cinema, e aí não teria problema nenhum na minha vida. Talvez no aspecto material, a vida poderia ser mais tranquila. Mas quando a gente faz uma análise mais profunda, principalmente dessa questão de que os problemas que nós imaginamos que as pessoas passam, deixam de passar, estão vinculados ao aspecto material, aí o buraco é mais embaixo. E por que eu falo isso? Porque se dinheiro fosse condição de felicidade, eu faço a seguinte pergunta: por que será então que o maior número de suicídios são em países altamente ricos, de pessoas providas do aspecto financeiro, sem muitas das preocupações que nós temos? Será que não há aí uma confusão? Porque vem aquele pensamento, mas Nelson, a pessoa não passa as dificuldades que eu passo. Sim, é verdade, ela não passa as dificuldades que você passa, mas ela também passa outro tipo de dificuldade. Às vezes os conflitos existenciais, os problemas internos de psique, de relacionamento consigo mesmo, que chegam a tal ponto que a pessoa comete suicídio. E aí? E aí a gente para ter uma outra visão de que às vezes a pessoa está lá, às vezes não, com certeza, ela está lá naquele meio, naquela família, naquela estrutura, naquela condição, porque ela tem ali as ferramentas necessárias para naquela encarnação ela se superar, ela aproveitar, ela continuar crescendo, ela continuar evoluindo muito além, está muito além do que o aspecto material, pura e simplesmente. A leitura vai muito além do que isso. Kardec nos diz o seguinte, agora avaliando a questão financeira, a questão da riqueza. Kardec nos diz que rico é aquele que sabe se contentar com o necessário. E por que eu quero trazer essa reflexão? Porque numa sociedade materialista que a gente vive, é normal a gente almejar e tirar como exemplo a questão da riqueza, a questão do dinheiro. E o problema é que a gente se perde muito às vezes, porque a gente inventa muita coisa que se faz necessário, mas será que é necessário realmente? Não sei. Eu sei que é necessário para mim, eu não sei que é necessário para vocês que estão me escutando. Porque cada um sabe o que é necessário para si próprio. Mas quando a gente fala de riqueza, a gente sempre coloca assim, porque o fulano lá que é multimilionário, que tem lá uns milhões na conta sobrando, tem lá a lancha, a mansão, o carro, etc, etc, etc. Mas aí eu vou trazer um dado para vocês, aqui para a gente pensar, que é o seguinte. 48%, ou quase, vamos arredondar, quase 50% da população no mundo, ok? Não há no Brasil, não há em Portugal, no mundo. Quase 50% da população no mundo vive com menos de $2 ao dia. Isso dá em real, não sei como é que está a cotação hoje, mas deve dar mais ou menos uns R$10. Agora calma, não é R$10 para a gente tomar um café, comer um lanche, um salgado, alguma coisa. São R$10 para a gente pagar saúde, transporte, alimentação, moradia, luz, água, gás, enfim. Eu não sei a realidade de vocês, mas eu posso dizer por mim, sim, eu não estou nessa faixa, ok? Eu não estou nessa faixa que vive com menos de $2 por dia. E aí eu vou trazer a seguinte reflexão. Talvez para mim, eu só posso responder por mim, tá?
Porque eu não sei quem está aí do outro lado, quem está me vendo, quem está me escutando. Mas talvez para mim eu coloque o rico como um multimilionário. Mas vamos olhar ali para quem tem $2 por dia e talvez eu seja o exemplo de riqueza para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa vá olhar para mim e falar assim: poxa, eu queria ser rico como o Nelson, que tem mais do que $2 por dia ou R$ 10 e ele consegue às vezes tomar ali um refresco, uma Coca-Cola, comer um salgado que eu não tenho dinheiro nem isso para às vezes sobreviver e pagar as minhas contas no meu dia a dia. Então, qual é a lição? Já estamos aqui avançando no nosso horário. Qual é a lição que a gente pode tirar dessa passagem do Evangelho, que é tão profunda e tão rica, e até difícil a gente falar aqui em tão poucos minutos, e avaliar um pouco disso tudo? É que às vezes a gente se apega demais aos aspectos materiais, a gente foca muito no aspecto material e fica cego às vezes. Não estou dizendo todo mundo, tá? Mas às vezes a gente fica cego naquilo. Dá demasiada importância, a tal inquietação, a gente se inquieta demais com o aspecto material. E se esquece do foco que é muito importante também, são os objetivos da nossa evolução espiritual. Ah, Nelson, mas a evolução espiritual é o quê? É ir para o centro espírita, ir para a igreja, é fazer caridade? Também, porque fora da caridade não há salvação. Sinônimo de caridade é amor. Vamos amar ao próximo. Vamos amar a si mesmo. Sabe a história que eu falei para vocês? Daquele processo lá atrás, que a gente conversou sobre aquela pessoa que você brigou, que você não vai muito com a cara, que você não se dá muito bem, que não te desce, aquela fulaninha, aquele ciclano? Coloca isso como meta e objetivo da tua vida para a tua evolução espiritual. Aprende a amar. Não precisa forçar a barra e querer amar ele ou ela como você ama o seu filho ou sua filha. Eu sei que isso está praticamente impossível, mas passe a vibrar no bem, deseje o bem, faça uma oração. Não consegue fazer uma oração direta? Ore pelo mentor dessa pessoa. Pede ao seu mentor, ao seu anjo da guarda, que se comunique com o mentor dessa pessoa, que tente da melhor forma possível, apesar da gente estar às vezes perdendo a cabeça e não conseguir estabelecer uma conexão de amor diretamente, mas a gente pode fazer esse esforço. Isso já é possível. Depois desse momento, tenta se reaproximar. É difícil, mas põe lá como meta e objetivo. Como a gente coloca ter a meta, eu quero ter o carro, ter a casa, eu quero ter o filho. Ter essas metas materiais são importantes, sim, mas faz também umas metas no plano espiritual, para a sua melhor enquanto indivíduo. Trabalha mais na caridade. Na caridade não é só dar dinheiro, não é só participar da quentinha no centro espírita e da esmola, mas trabalha a caridade no sentido mais profundo da caridade. O que é caridade? Está lá no Livro dos Espíritos. Caridade é perdão das ofensas, perdoar é ser caridoso. Benevolência para com todos, benevolência é amar, benevolência é ser bom. Indulgência para com os erros alheios, é entender que o próximo, como nós, também erra, também tem problema, também não está certo, mas ainda assim a gente tem um olhar amoroso por esse irmão, que como nós estamos nessa caminhada e erramos, erramos porque precisamos aprender. Essa é a lição. A lição é a gente errando que nós aprendemos. E assim a gente continua caminhando, continua evoluindo, encarnando e desencarnando, quantas vezes forem necessário para a gente assim alcançar o patamar que Jesus hoje já alcançou e que assim a gente consiga, passo a passo, devagar, cada um no seu tempo. Não precisa forçar muito. Cada um no seu tempo, mas a gente chega lá. Bem, eu vou encerrando por aqui, porque já está no nosso horário. Já são... Agora, peraí, deixa eu ver se o nosso amigo Vinícius saiu. Ele saiu ou não?